No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, está começando mais uma edição do nosso Pode no Altar, sempre com temas maravilhosos desse fantástico universo de casamentos. Cada dia um tema especial, cada edição. E você que ainda não fez você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, faça seu comentário, sugestões também são bem-vindas para as entrevistas, tudo que rola de especial nesse universo de casamentos, é isso? É isso aí, Carlinhos. Não esqueçam, pessoal, não é só curtir o vídeo, vocês têm que se inscrever no canal e compartilhar, para que a gente possa trazer cada vez mais assuntos de interesse de todos. E sugiram o que vocês querem ver. E hoje nós temos uma novidade na área de casamento, muito legal, que nós estamos com eles aqui, né, Carlinhos? Exatamente, pessoal da Artes Petris Tattoo. Você já imaginou, você vai para um casamento e você vai ter uma recordação especial para o resto da vida, daquele casamento, daquele dia tão importante da vida de alguém que você gosta? Essa é a novidade, né? Para mim, eu já conheço o trabalho, né, do casal, é um casal, né? A Artes Petris é um casal, né? E eles trabalham com tatuagem já há algum tempo e vão falar um pouquinho sobre como surgiu a Artes Petris. Primeiro, o nome, né? Por que o nome Artes Petris? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Primeiro bem-vindos. agradecer pelo convite, né? Isso é muito importante também nessa área que a gente está encaminhando agora. A Artes Petris primeiramente surgiu porque meu nome é Welder Petris. No começo, quando eu conheci ela, a gente nem imaginava que eu ia tatuar ela, né? Eu sempre fui envolvido com arte. Então, primeiramente, como era só eu que ia ser o tatuador, surgiu essa ideia do nome, para ficar diferente, né? Puxar mais o lado artístico mesmo. A gente quis pegar mais o sobrenome dele, né, para poder já todo mundo estar conhecendo que era ele que ia tatuar. E quando a gente se conheceu, ele era concursado na prefeitura e trabalhava no setor de artes da prefeitura. Então, Isso, todos tipo os... de arte de Caraguá. fazer desenho nas paredes, de... Setores públicos. setores públicos. E daí ele decidiu do nada começar a fazer o curso de tatuagem, eu fiquei na cabeça dele e decidiu e deu super certo. E já fazem 7 anos que a gente está nessa área. Passou um ano ele tatuando, eu quis também entrar para essa área, eu fazia faculdade de educação física, tranquei a faculdade para a gente montar o estúdio e decidi entrar para esse meio da tatuagem também, que hoje é o nosso amor. Né? E estar dentro dos casamentos também, como a gente vai estar falando, também traz uma alegria muito grande para nós. E até sobre isso, como que surgiu essa ideia de vocês entrarem nesse universo de casamentos? Foi um convite, o primeiro que surgiu? É uma tendência mundial? Já está uma tendência há alguns anos, né? Desde 2015 foi que começou essa inovação nos Estados Unidos e na Europa, só que não eram tatuagens permanentes, né? Eram tatuagens que saíam, tipo a rena. E daí começou a surgir, né, nos Estados Unidos, depois veio para os outros países, que começou a dar essa moda para as Pouco a pouco permanentes. eles foram fazendo as permanentes, né? Que virou moda e as pessoas viram que é uma inovação muito grande, só que agora que Agora tá em alta. tá em alta. Né? Agora que tá pegando, que as pessoas estão querendo agregar, porque saiu esse preconceito de tatuagem. Então as pessoas estão mais com a mente aberta, né? Então elas estão aceitando mais a tatuagem, então com isso faz com que o mercado aceite melhor as tatuagens. Eles querem o novo, né? Paquita, é pra sempre. Imagina uma lembrança no casamento que você, eu fiz lá no casamento de tal pessoa. É um momento único pra todo mundo. Daí a gente recebeu um convite, né, que vocês perguntaram. O começo foi assim, a Aline deu a ideia, vocês conhecem a Aline, né? Aline Makeup. A Makeup. Ela falou assim, mas por que a gente não faz um casamento, nananã, e deu a ideia, e já comecei a ficar né, ansiosa para Começamos a acontecer. pesquisar mais. Começou a pesquisar, começou a pensar como que a gente ia fazer, né, bolar a ideia de como que a gente ia montar o nosso estúdio dentro de um casamento, porque a gente tem que levar toda a biossegurança para lá, então a gente começou já a Muito pensar. material para transportar. Bastante material, como que a gente ia fazer para atender todo mundo. E ela convidou, daí nisso veio uma assessora e chamou a gente para fazer, perguntou como que era o orçamento, pediu um orçamento pra gente. A Aline ficou meio assim, porque ela queria ter sido a primeira a nos levar, né, a fazer, mas deu super certo, foi a assessora Andressa, se não me engano, foi, né, Andressa. E deu muito certo, a gente amou, e com esse primeiro casamento surgiram outros, né?
casamento, aniversário, e foi sensacional, gente. Foi Isso maravilhoso. Era uma pergunta que eu sempre me fazia, né? Porque eu também já vi tatuagem em corporativos, né? Mas eu ficava, mas será que é de verdade mesmo? Será que sai depois e tal? Aí, quando eu comecei a acompanhar, eu falei, não, é de verdade mesmo. Né? Então, porque hoje você faz uma lembrancinha de casamento, e por mais que... O que a gente dá hoje de lembrancinha? São coisas que com o tempo vai acabar, né? É Um agrado. Até o bem casado, que às vezes é, na hora já acaba. o bem casado que come na hora, é um chinelo que daqui a pouco já não tem mais, é um difusor que acaba, enfim. Sim. São várias coisas, até foto mesmo, com o tempo, ela acaba, né, Se se desfazendo, né? Mas a tatuagem É Passa. uma inovação muito é pra legal. sempre, É pra né? sempre. E a pessoa sempre vai olhar pra lá e falar assim, nossa, eu fiz um casamento, dá E vai ser uma lembrança muito legal, né? Tipo, pô, esse aqui eu fiz um casamento. Tava lá, de repente, E não... fora que aqui gera muita conexão, porque, né, É verdade. todos os casamentos que a gente fez, as festas, teve a sua primeira tatuagem. Teve alguém que chegou e falou que não ia ter Que nunca tinha coragem. feito. sonho, E fez, tinha era um medo, sonho e de parece fazer. que chega de bandeja na sua frente. Fez com um neto, uma senhora, e a gente fica assim, nossa, né? Às vezes acha que a pessoa, por ser mais velha, vai ter algum preconceito com tatuagem, não. Então, assim, é muito legal, até pra gente. Cria experiência, né? Cria muito. Até em relação a isso, qual que é o perfil dos casais que procuram vocês? Tem um perfil em relação à faixa etária? Tem. Dos que nos chamaram, não sei, né, com outros tatuadores, mas geralmente na faixa de 25 a 40 anos, mais ou menos. Daí você vê que é um casal mais descolado, Mais estiloso, que é voltado mais- pra arte, né, amor? Teve um casal que era músico, então, tipo, você vê que a pessoa Nossa, já é eles voltada cantaram no para meio o mundo da arte. casamento, foi muito legal. Era Eu vi roqueiro, foi tudo. muito Aham. legal. Eles têm que curtir isso, Sim. né? E geralmente o público É, deles vai- também é um público que Que eles já Que conhecem, já eles não conhecem vão bem, fazer né? só por Assim, acaso, né? né? Ah, vou colocar e nem sem conhecer os convidados. Já isso sabe. é muito importante, né? E acaba influenciando outros que nem pensavam em tatuar na hora também. Tipo. Sim. Acho que para poder dar certo, desculpa, Karine, só para complementar, o casal ele tem que entender se o público dele, a maioria ali, né, aceita, né, gosta, para ter sentido. Porque às vezes Acho interessante. eu como casal, eu gosto, né? Eu e meu marido gostamos. Mas aí eu convido um pessoal que não curte. Então ele tem que ter essa, né? Pessoas que vêm de uma religião, né, tipo, se tiver uma família que a maioria é, né, religiosa, tipo, crente, alguma coisa assim, eu sei que não vai gostar e eu vou estar deixando essa pessoa triste no meu casamento. Eu não vou querer. Então, né, a gente sabe que não vai ser o público que a gente vai atingir. Mas a maioria hoje em dia está com a mente aberta. Né? Me surpreende, até ia perguntar sobre isso, né? No caso de vocês, em relação à idade, pessoas de mais idade, por exemplo, o que eu me quero. Hoje em dia não, mas... Por É, causa sim. No começo surpreendia. No Agora a gente começo, sim. acostumou que as pessoas estão recebendo. Eles estão querendo fazer a primeira tatuagem depois já de mais idosa, 80 anos, 75 anos, primeira tatuagem. Sempre quis fazer a vida inteira. Não teve E coragem. agora, às vezes é uma trava, um companheiro do relacionamento que não aceita, não gosta e não vai deixar fazer, entendeu? Medo mesmo, família, religião, e aos poucos a pessoa vai meio que se desprendendo disso. Mas hoje em dia não impacta tanto, pra gente pelo menos, né, amor? Com certeza. É o medo da aceitação, né? As pessoas de antigamente, por ter aquela cabeça que era, né, as mulheres não podiam fazer muita coisa na Por vida, isso. infelizmente, né? Tinha aquele medo, né, de aceitação. E hoje já vê que as pessoas não. Ficou comum, né? Ficou comum. Até pela qualidade, né? É A qualidade, né? Por exemplo, dos desenhos. Isso, perfeito. Isso Então, aí mudou muito também, né? Porque Sim. antigamente era muito, As muito ideias- rústico, As né? ideias também, o estilo de arte desenvolveu, nascem novos estilos a cada dia, assim, no mercado da tatuagem. Então, Até os estúdios estão diferentes, muito diferentes, igual o nosso. Nosso é um estúdio Exatamente. familiar. Desde quando a gente montou isso, a gente falou, a gente queria diferenciar o público, né? Porque a gente queria que fosse mesmo um estúdio que recebesse famílias, que a gente fosse fazer homenagens, que fosse ser um momento. fazer momentos especiais mesmo, não trazer só uma emoção. tatuagem, né? Então, desde o começo a gente já quis deixar um estúdio mais clean, uma coisa mais bonita, mais leve, nada com não com preconceito, mas tipo, deixar muitas carrancas, coisas, imagens que talvez algumas pessoas não fossem entrar justamente por conta disso. Entendi. Tem isso. Antigamente tinha uns estúdios que eram muito pesados. Tudo Eu mesma preto, tinha né? medo Tudo de escuro, estúdio tatuagem. Se várias- chegasse, achava que era tudo muito pesadão. Então, a gente quis já deixar isso para as pessoas se sentirem confortáveis, se sentir em casa no estúdio. É isso. Tá, vamos então ao aspecto prático de quem de repente, gostei dessa ideia, achei bacana essa ideia. Como que funciona isso em termos de contrato?
Por exemplo, o casal, olha, estou interessado em colocar na festa do meu casamento, né? Eu vou contratar vocês e fazer. Existe um limite de convidados? Como que vocês lidam com isso em termos de contrato? Ó, primeiro eu faço um orçamento. Então eu envio um orçamento com 3 opções, tá? Tem o básico, o premium e o gold. São 3 opções de valores, de quantidade de pessoas, que vai ser de 60 a 200 convidados, porque se passa muito a gente não consegue atingir. A gente não consegue dar conta. Então não adianta. A não ser que a gente estendesse muito o horário. Entendeu? E daí tem também a quantidade de tatuagem por convidados. Se você quiser o gold, você pode escolher a pessoa fazer a quantidade que quiser, entendeu? Sim. Daí o valor muda também. Então tem limitações. Daí o noivo e a noiva que vão escolher. Também tem a opção, gente, de, por exemplo, a noiva não quer pagar o valor total do valor que a gente pede para tatuar de graça, né? Porque os convidados vão estar recebendo isso de graça. Ela pode pagar um valor X e os convidados vão pagar na hora um valor X, baixinho, mas vai pagar. Entendi. Porque às vezes a noiva não tem o valor todo. Lá divide com ele. Contratando o nosso serviço para estar indo no local, fazendo o nosso trabalho do mesmo jeito, mas de uma forma muito mais acessível, com arte de qualidade. Né? Entendi. E daí a gente tem um diferencial de estarmos indo em 2 tatuadores, que a gente consegue estar atendendo a maior quantidade de convidados, porque Somos rápidos. se for um tatuador só e fechar um pacote de horas, de 3 horas, que é o que a gente geralmente faz, né, de 2 horas e meia, 3 horas lá, um tatuador só não consegue atingir todos os convidados, então com 2 tatuadores é melhor, né? Então, isso é o que eu ia perguntar para vocês. No dia lá, vocês montam um estúdio no local, como é que é? Como é que é a dinâmica do dia do casamento? Como é que vocês fazem? A gente leva Tudo dobrado, né? a gente leva os nossos materiais principais, tá? Bancada, as maquininhas, né? Os apoiadores, bichinho. Só a parte mais pesada que a gente pede para o pessoal do evento deixar lá. Mesa, né? Cadeira, puff, para ficar combinando com o casamento. Então, tem que ter isso, né? Porque senão às vezes a gente leva o nosso, às vezes não combina com o casamento, a gente tem. A ambientação é por conta do cliente, né? A gente leva Você todo procura o um nosso lugar material. bem mais iluminado do ambiente, né? De preferência não tão próximo do palco, onde está Onde não dá para escutar tudo, nada. né? Fica Isso, muita... Mas a gente sempre organiza E de fica acordo com a um logística estúdio, do lugar. literalmente. A gente Sim, leva fica e fica bem. muito bonito, As fica muito legal. luminárias, fica bem bonitinho. E aí vocês fazem um agendamento ou quem vai chegando vai fazendo? Vai chegando vai fazendo. É que assim, a gente deixa já, como a gente disse, as pastas já disponibilizadas, artes masculinas, todo o gosto, né? Separado, Já sim, selecionado. masculino. Então o pessoal vai chegando, vai olhando ali a arte, Vai já vai escolhendo. pessoa já circulando, já vai ficando na fila. No começo, nos primeiros, a gente não tinha tanta organização com a questão de ordem. E Sim, por mais que a sim. família no casamento, às vezes dá briga. Sim. Por mais que a família. Todo mundo quer tatuar Vocês em cima, conhecem, não, né? era eu, não. Agora a gente já sabe, já leva o caderno, uma agenda e vai A colocando o gente nome. para E anotar o nome, com é. numeração e fica mais Entendi. fácil. Porque acho que tem aqueles que ficam com medo. Se não der tempo, eu não vou fazer, né? Isso, não. Só que agora nos próximos a gente já teve uma ideia, né? Ah, sim, de com colocar certeza. a senha. Ah, vai ter a senha bacana. e vai aplicar Mas- justamente. Porque dá tempo também da pessoa curtir E a ela Ela pode Ela festa. vai vai lá baixando, fica aquela em cima, muvuca toda ali isso. grande, fica mais organizada ainda. Assim. Senão ele vai ficar lá na fila esperando e não vai curtir a festa, Então, né? Foi igual no Ao mesmo aniversário. tempo, que a às gente vezes rola fez. cena, o pessoal tá É. curtindo ali na tatuagem, vendo a tatuagem. Sim, a gente diferente. fez um aniversário que o aniversariante tinha que ficar pedindo pra ir até cantar parabéns. Tipo, gente, vamos! Porque o pessoal que eu tô em cima da tua lá. Quero fazer tatuagem. E o que as pessoas geralmente pedem de tatuagem, assim, os noivos? Eles já vêm com uma ideia pronta? Vocês levam um leque de opções? Como que funciona Boa isso? pergunta, né, amor? Sim, com Porque certeza. os noivos, eles ganham uma arte exclusiva nossa. Então, primeiramente, além deles já ter, eles poderem fazer quantas vezes quiserem, eles têm uma arte exclusiva. Personalizada, né? Personalizado. Que a gente pede para eles contarem um pouquinho da história deles. E daí eles escolhem o que eles vão querer colocar na arte. Eles vão falando, daí a gente monta, o Elder, né, que faz a Cria criação umas da duas arte. opções, Manda- umas 3 no máximo, para não confundir. Manda pra eles aceitando, os noivos são os primeiros a tatuar. Abertura Eles que do- fazem a do evento. abertura sempre. Então a gente sempre começa por essa arte exclusiva, depois eles podem fazer quanto eles Nossa, é quiserem. muita foto, muito vídeo, fica legal pra É, caramba. muito legal. E daí eles escolhem. Teve um casal que fez uma tatuagem muito legal, que eles
se chamam de tatu. Tatu mesmo, o tatuzinho. Uhum. Daí o Helder criou um tatu, e eles queriam que tivesse, como eles eram roqueiro, né? Que eles Eles tivessem. têm uma logotipo também de uma concha. Que... O casamento deles teve uma logo. Geralmente agora eles estão fazendo isso, Sim, né? De tem uma montar identidade visual. identidade visual. Sim. E era uma concha no mar. Foi lá no Parador até o casamento deles. Daí ele fez os tatus em cima da concha, Sentadinho. um com óculos, outro assim. Ficou muito legal a arte, assim, ficou bem diferente. Uma arte Bem personalizada personalizada mesmo, pra né? eles. É só deles, feito pra eles. E daí eles Já fazem. E dos convidados. dos convidados, a gente, que nem a gente estava falando, a gente seleciona umas artes mais bonitas, mais atualizadas, né? A gente tem bom gosto para poder fazer algo bonito também. E a gente vai mandando para eles vão aprovando. Mas caso eles queiram também enviar alguma coisa do gosto deles, manda pra gente também, a gente já deixa tudo selecionado. Então você faz uma e organizado. prévia antes, Sim, né? sim. Porque se a pessoa também chega lá e não sabe o que quer, ela vai perder Não. muito tempo. É, E tem tamanho também? Tem. Tem tamanho. Tem tamanho também. O tamanho, na verdade, porque às vezes a tatuagem pode ser delicada e um pouco maior, que também vai ser rápida. Entendi. Dá para encaixar naquele tempo, entendeu? E assim como tem tatuagens menores que levam um pouco mais de tempo. Então é o estilo da arte, a delicadeza dela, é que se enquadra em flash tatu, tatuagem rápida. Em média, você leva quanto tempo pra fazer uma tatuagem? Uma pessoa? Tem tatu de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, a 20 minutos. Então, quer dizer, dá pra atender gente pra caramba, né? Dá. Por isso outra que é luta. importante a gente já levar as artes prontas, geralmente até Não perder calcada, tempo. para não perder tempo. Então, e por isso que a gente não para. O Não para. único trabalho que a gente Não tem de demora é na higienização. Terminou trocou Tem um que higienizar. cartucho, trocou, Que é passou um tudo alto e pronto. descartável, né? Porque isso Daí é já muito importante, sei, a né? biossegurança. Alguma situação engraçada, inusitada, emocionante durante o evento que vocês presenciaram? Assim, claro. Engraçado. Eu tenho emocionante que eu achei, Essa né? foi muito legal. Porque teve um casal no último casamento que eu fiz, que eles fizeram um noivo, o namorado da menina, ele pediu para fazer uma data no dedo de aliança deles, que ia ser a data que ele ia pedir ela em casamento. Então tinha ele já acontecido, tinha na né? cabeça programado que ia pedir ela em casamento e pediu para fazer essa data e sem ela saber. E eles fizeram a data. E ela nem imaginava. Como Então, pra foi mim depois, não sei, mas eu É, Então Foi você mandou fazer uma data. uma data. Que só ele sabia. Só ele sabia. E ela fez, os dois fizeram a data. E ela, no de dedo boa, Isso, então ela pode não, Não, ela ficou, Foi. né, naquele, tava bebendo, mas por quê? Tipo, fica naquela dúvida, né? O porquê que ia fazer essa data, mas ficou feliz, imaginando que talvez seria algo, mas não sabe o que ia ser, entendeu? Nem como ia ser, e era pedido de casamento. Eu achei muito legal. Foi sensacional. Você teve alguma coisa? Já teve a avó fazer com o neto lá, uma senhora também, primeira tatuagem, que foi também emocionante no dia que todo mundo ficou chocado porque ela não tinha coragem de fazer tatuagem. Às vezes a gente tem que dar um jeito certo, não é porque eles estão um pouco alegres, felizes, Vai no eles momento, não param, né? né? Tipo, fica assim, aí que a gente colar com o braço, pera aqui. Essa avó nunca tinha feito uma tatuagem. Não, Foi a primeira nunca, dela. foi a primeira. E aí ela foi lá e Depois fez. eu mostro Geralmente pra são vocês as a mais fotinho. fortes que não reclamam, as mais corajosas, né, amor? Ficou tranquilo. E tatuagem inusitada, assim, alguma coisa diferente, algum pedido diferente? Vocês se lembram de alguma coisa assim? No casamento. Geralmente Diferente, porque geralmente é muito, um muito tradicional. diferente. Ainda não, né? Mas Pode ser, né? Que Pode ser que é, aconteça. é que nem tudo dá pra estar criando na hora, senão acaba porque tirando como o você tempo já de faz outras uma pessoas. pré-definição, né? Sim. Então As pessoas já tem, escolhem o já que escolhe ela antes, né? Mas Não dá pra guardem gente aí, ficar tá? Pra criando na contar hora. pra gente se Vamos, acontecer alguma certeza, coisa né? aí. certeza. E como que é pra vocês unir arte, amor, né? Casamento, no seu trabalho, assim? Como que é essa experiência pra vocês? Porque uma coisa é eu ir lá no seu estúdio e fazer uma tatuagem, Sim. né? Mas como que é isso no casamento? Vocês transformarem nesse... Eu falo pra ela que é emoção do começo ao fim, né? Porque a gente tá atuando, mas a gente tá vendo os momentos do casal ali casando, emocionado um com o outro. Tipo, é um momento de amor, né? E Tá podemos todo trazer mundo essa, feliz. a gente traz essa conexão. A gente sente isso na hora que a gente está trabalhando. É gostoso, porque fica um ambiente positivo para trabalhar. Por mais que seja, tipo, a gente trabalha muito, não para, às vezes não dá nem tempo de parar para comer uma coisinha, a gente está tão concentrado ali, mas a gente pega esses momentos ali, né? É, muito satisfatório, muito. É Porque você satisfatório. vê que aquilo ali vai ficar para sempre na pele das pessoas. Eles vão lembrar da gente e a gente vai lembrar deles. E Mas gera, como é que nem eu falei, gera uma Não. conexão, uma coisa totalmente inusitada, né? Ali a gente acaba, às vezes, até transformando vida, que alguém que não tinha coragem teve. Então é muita emoção em um lugar só.
Você não É tá vendo verdade. só ali a felicidade do casal, você tá vendo as pessoas que... Só o fato de a gente estar fazendo algo que fica para sempre, né? Fica Para pra cada um que sempre. fez Eu- ali eu- já é muito diferenciado. O fato de vocês serem um casal também, isso aí, vocês acabam entrando no clima mesmo. Entra. E toda vez que eu faço um Demais. casamento, eu já fico me imaginando, porque a gente não é casado no papel de noivo ainda. Não. Então, toda vez que a gente faz esse casamento, Ah, a gente deixa. fica ali trabalhando feliz Imaginando de Bem e você. imaginando o nosso. É muito legal. Mas é verdade. Eu posso fazer o de Só que a vocês. gente Eu faço Por favor. para efeito Vamos fazer agora? seguro, Ó, já tem Eu celebrante, perdi já a tem aliança essa semana, o assessoria. Helder tá bravo comigo, porque eu perdi a aliança essa semana em olha casa. só. Tá chateada. E eu fico imaginando também a surpresa das pessoas, dos convidados, quando chegam e vejam um estúdio de. Nossa! Porque assim, acho que Sim, eu, isso por é exemplo, incrível. falaria pro meu casal, não conte para os seus convidados, assim. Faça acho que é surpresa. legal. Acho que no último ele não contou, porque as meninas chegaram na fila. Não, que é quase isso? todo mundo. Ele Eles tava ficaram gravando, aí, o impactados. vídeo ficou muito emocionante, porque ela tava gravando, daí o nosso videomaker que foi junto, A ele gente filmou tem essa até esse cena. vídeo, essa Mas cena que isso? dela. Ai, tatuagem. Mas é de verdade, de verdade. Não acredito. Já foi falando pra família, assim, é muito legal. A surpresa, A né? O surpresa, impacto é, das é. pessoas. Sempre o pessoal se impacta nessa hora. Muito legal. Agora, saindo um pouco do universo de casamentos, né, vocês têm um estúdio de tatuagem, né, de vocês. Hoje em dia, né, uma coisa que até serve interessante para as pessoas, existem aquelas tatuagens que as pessoas colocam com tipo sanguíneo, não é? Sim. Com tipo sim. sanguíneo e alergias. Vocês aconselham as pessoas a fazerem esse tipo de tatuagem? Acho que dependendo da situação da pessoa é muito importante, sim. Tipo, tem cliente que fez alergia não só ao medicamento, a vários, tipo paracetamol e dipirona e vários componentes ali que se ela tiver uma situação de risco que ela não possa responder por si, alguém pode dar um remédio que pode custar a vida dela. Então, a outra situação do nosso cliente lá que fez da doença rara, citrus inversus totalis, que é todos os órgãos deles são invertidos, inclusive o coração. Do lado oposto. Numa reanimação, a pessoa não vai conseguir acesso ao coração do cara, ou outras situações de, sei lá, né, emergência. Então, eu acho que é até importantíssimo isso a pessoa avaliar, né? Porque Legal. eu já tinha visto o pessoal sair lá com um crachazinho, né? Com um cartãozinho. Sim. Mas pode perder, pode esquecer, né? E Na correria levar- saiu não pegou, agora que já tá façam tatuado sempre ali. numa área visível. Não Sim. façam... Não adianta fazer num lugar que não aparece, né? Mas tem que ser visível, antebraço, sei lá, peito, uma área que as pessoas vão ver. Que isso pode salvar uma vida, inclusive. Não é uma coisa boba. E vocês aconselham, por exemplo, voltando para o casamento, né? Contrato, quanto tempo de antecedência? 6 meses? Existe um tempo ideal? Para poder acionar vocês, para Sim, poder contratar vocês. A maioria dos noivos que fecharam com a gente fez com bastante tempo de antecedência. 6 meses, 5 meses. É bom pra gente organizar, mas não que seja uma regra. Vocês fazem mais do que um evento por final de por exemplo, o casamento normalmente é no sábado. Vocês pegam um Por evento isso por que- vez? Por isso que precisa ser com antecedência, até porque Por a conta da agenda agenda. dá, né? Porque o deles é uma agenda fixa, não tem como mudar. Eu É consigo muita alterar a minha agenda, organização mas ainda, eles pelo não menos conseguem. por agora, né, porque é muito detalhe. Se você esquecer uma coisinha, já interfere no trabalho inteiro, entendeu? Ah, não levei presto barba, parece bobo, mas a gente tem que fazer a depilação na hora, senão atrapalha os traços, entendeu? A gente vai ficar desesperado. É muita organização de detalhes, então Mas tira o bastante tempo nosso. É bom mais por conta de agenda mesmo. Dele ter certeza de que vai conseguir nos contratar para essa data. Sim, porque às vezes eu quero uma data que você já tem Que eu já casamento. ou tô com um evento, Sim. um flash no estúdio, alguma coisa Se que não for tem no como estúdio, mudar. Ou um cliente que veio de longe e não pode alterar eu não tenho como verdade. desmarcar um cliente meu fixo do estúdio, que Cliente veio de de outro fora, lugar, né? que não vai ter como vir em outra data para poder fazer o evento, né? Porque Seria normalmente sacanagem vocês pro cliente. fecham o estúdio no dia do evento. Sim. Porque às Porque vezes não é dá, longe né? Tem também, que nunca é se perto. preparar, então. Às vezes é uma Concentração viagem. total num evento principal para casamento. Tipo, a gente costuma fazer Esses isso. dias uma noiva fechou com a gente, queria fechar com a gente, mas ela, na hora que ela mandou o endereço dela, ela era lá de Santa Catarina. Eu falei, nossa, bem que eu queria ir. Já passei. Mas aí o valor eu falei pra ela ficou muito alto. Você tem hospedagem? É, porque às vezes isso não chegou lá ainda, né? É. Ou tem Mas, tatuadores tipo, lá, mas o não legal é que tá fazem, né? chegando lá, né? Tipo, Mas eu falei os pra ela nossos buscar um divulgações. tatuador legal de lá. Falei pra ela que se ela não ia se vender. Eu super incentivei, É muito por mais que legal. não fosse Sim. né, o nosso estúdio, porque isso é uma inovação que É tem que muito expandir, tem que ir para todos os estados, tem que, né, todo mundo tá com essa visão, que daí quanto mais pessoas fazendo, mais pessoas no mercado conhecem, também. mais cresce no mercado. Muito bom.
Legal, então para encerrar, né, as considerações finais de vocês, mensagem para os noivos, para as noivas. Eu quero agradecer cada um que contratou a gente, porque eu sei que foi muito especial o momento deles, mas pra gente também foi um momento muito legal a gente ficar relembrando depois cada acontecimento, os noivos em si, né, a felicidade do momento, isso pra gente traz algo que vai além do nosso trabalho, entendeu? Tipo, não é só riscar a pele ali. Incentivar eles a contratar, né, o nosso estúdio para Com estar aqui, certeza. porque eles não vão se arrepender. Quando eles veem a reação dos convidados, né, dos familiares, quando eles ficam com a tatuagem, a emoção que transmite, e também é o que você falou, é uma lembrança que vai ficar para sempre. Sim. Gera conexão, gera alegria, e as pessoas vão lembrar deles para sempre, né? Vai estar lá velhinho e vai falar, gente, eu fiz no isso aqui foi no casamento do Eu só segui a nossa página lá, né, do Instagram, Tem Artspectris bastante Tattoo. vídeo lá de Sempre casamento. novidade, bastante vídeo sobre o casamento, sobre esse negócio. Não só em casamento, né, amor? Outros eventos, festa. E também falar que assim, né, se os noivos quiserem fazer uma cotação, um orçamento sem compromisso, pode nos chamar também. Se vocês estiverem, né, com alguns noivos aí já. E como que a gente acha vocês? Nossa página, o @Artspectris Tattoo, lá já tem o link também que vai direto pro WhatsApp, que é por onde que eu passo os orçamentos. Muito legal. Tá vendo, pessoal? Olha, mais uma novidade que nós trouxemos aí para vocês que querem trazer uma atração especial no casamento de vocês. Algo que vai impactar os seus convidados quando chegarem lá. Legal, gente, um abraço. Olha, quem não se inscreveu, inscreva-se agora, aproveite essa oportunidade e faça também o seu comentário, compartilhe das suas redes. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Você ouviu Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, tudo o que você precisa saber sobre o dia mais importante de sua vida. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar.